Eu li uma notícia sobre o Peter Thiel ontem e tive a ideia de fazer esse vídeo. Acho oportuno fazer esse vídeo explicando quem é essa figura. Coloquei aí no título, grande vilão do nosso tempo. Muita gente acho que no Brasil não conhece, né? Mesmo nos Estados Unidos também é um cara que atua nas sombras. Vocês vão entender bem. Vou colocar na tela a notícia. Vou ler aqui para vocês. O CEO da Palantir, Peter Thiel, liderará uma série de 4 partes sobre o anticristo. Tá aí. Uma organização sem fins lucrativos da Califórnia sediará uma série de palestras confidenciais com o investidor bilionário Peter Thiel sobre a figura bíblica do anticristo. Thiel, de 57 anos, oferecerá seus pensamentos sobre como a sua fé cristã informa sua compreensão do mundo, incluindo as áreas de tecnologia, história, literatura e política do anticristo, como parte de uma série de palestras de 4 partes no The Commonwealth Club, em São Francisco, de acordo com o folheto do evento. Programada para 15, 22 e 29 de setembro e 6 de outubro, a palestra de Thiel explorará as dimensões teológicas e tecnológicas do anticristo, com base em pensadores religiosos como o filósofo francês René Girard, e com quem Thiel estudou na Universidade de Stanford, Francis Bacon, Jonathan Swift, Carl Schmitt e John Henry Newman. Cada palestra, que não será transcrita nem compartilhada com o público, foi criada para formar uma série coesa e a entrada é oferecida apenas para a série completa de palestras, não para datas individuais. E aí segue a matéria, mas é isso, uma palestra aí, uma série de palestras, né, 4 palestras aí para falar sobre o anticristo e quem vai liderar é o Peter Thiel. Né? E quem é o Peter Thiel? Né? Peter Thiel é um magnata aí do Vale do Silício, né? Que consegue combinar o pior do Elon Musk e do Mark Zuckerberg num pacote só. Né? O Musk, a gente sabe, é um sugador de cetamina, né? E que é conhecido por fazer promessas vazias, né? Vai para Marte, vai se meter na política, parece que tudo que ele começa ele não termina, é um negócio bem realmente vago. O Mark Zuckerberg, né, a gente conhece há bastante tempo, aí um nerd, né, desesperado para ser descolado, né, para as pessoas gostarem dele e vai atropelar tudo, vai fazer o que tiver que fazer para conseguir se tornar esse cara cool aí, que é impossível, né? Carisma, você vê que mesmo com todo o dinheiro do mundo, carisma não tem como comprar. O Peter Thiel, né, ele junta a antipatia do Elon Musk e a obsessão do Mark Zuckerberg com uma dose aí de ressentimento, né? Ele cultua o contrarianismo, né? Ele é do contra sempre, vocês vão entender ao longo do vídeo, e tem um amor profundo por um poder sem freios. Como bônus, ele ajudou a parir o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, e isso é imperdoável, né? A gente está hoje, né? Estouraram esses rumores aí do Donald Trump. A gente já vem falando há uns dias sobre a saúde do Donald Trump. Muita gente já não acredita que ele termine o mandato e o próximo presidente, talvez em breve, possa ser o J.D. Vance, né? E a gente vai entender o papel do Peter Thiel nisso tudo. Peter Thiel nasceu em Frankfurt, na Alemanha, né? Foi criado lá. Também teve passou uma parte da juventude na África do Sul do apartheid e na Califórnia. Né? Ele cresceu num lar evangélico, sem televisão até a adolescência, e foi um nerd clássico, né? Jogava xadrez, era obcecado por Tolkien, a frase nascido para vencer, born to win, sempre estampada na mochila dele, né? E um temperamento muito competitivo. Ele nunca tolerou perder, nunca. Na Universidade de Stanford, ele se formou em filosofia, fundou o jornal conservador Stanford Review e tornou-se um típico libertário de universidade. Aí era brilhante, ressentido e obcecado, como eu disse, em ser sempre do contra. Foi muito influenciado por René Girard, né, o historiador e filósofo francês, criador da teoria mimética, né, para quem não conhece, é uma teoria que afirma que os desejos humanos não são espontâneos, são imitados de outros modelos, o que acaba levando à competição e, eventualmente, a uma violência generalizada. Para resolver essa eventual crise, a sociedade elege um bode expiatório como alvo dessa violência coletiva, e aí acaba esse bode expiatório acaba sendo ou expulso ou sacrificado
para restaurar a ordem social e para que a sociedade seja refundada em novas comunidades, novos rituais, novas religiões. Essa é a teoria mimética aí, que é base para muitos dos pensamentos do Peter Thiel, que aprendeu cedo, né, que nadar contra a correnteza dá retorno. Se nem sempre o retorno é financeiro, sempre vai ser em atenção. Ele aprendeu isso. Ele tentou carreira jurídica no mais alto nível, né, falhou nos estágios aí na Suprema Corte e acabou virando um pundit, né, que, como eles falam aqui no inglês, que é um cara que é especialista num tema muito específico e que é chamado para ir a vários lugares, programas de televisão, hoje em dia podcast, aí para opinar sobre esse tema que ele conhece. Em 1995, ele lançou com o David Sacks o livro O Mito da Diversidade, que é uma crítica contra o multiculturalismo nas universidades americanas. No fim dos anos 90, veio a fase tudo pelo dinheiro, né? Foi quando ele fundou o PayPal, né? Fez a fusão com o Banco X do Elon Musk, e que ele acabou dando um golpe aí nessa sociedade e tirou o Elon Musk do comando do PayPal e vendeu para o eBay em 2002, fez uma grana preta a partir dali, ele decolou financeiramente, né? Além de muito dinheiro, ele ganhou fama ali no Vale do Silício, o que eles apelidaram de a máfia do PayPal, né? Que tinha outros personagens aí, e ele se tornou um pouco mais conhecido. Depois ele deu um outro tiro certeiro, né? Ele foi o primeiro investidor externo do Facebook. Ele investiu $500 mil comprando 10% das ações do Facebook. Ganhou muito dinheiro também, mas há uma controvérsia em relação a isso. Muita gente diz que ele vendeu cedo demais boa parte das ações e fez bem menos dinheiro do que poderia ter feito, né? Como a gente acabou assistindo aí com o crescimento das redes sociais e do Facebook. No mercado financeiro, o fundo de investimentos dele, o Clarion, surfou, né, no mercado, aí, no bull market, né, quando a coisa estava boa demais, até 2008, e aí teve aquele crash, e ele errou a mão na crise, né, ele apostou alto demais quando o mundo desabava, e depois ele não acreditou muito na retomada, e o patrimônio acabou encolhendo. Obviamente que o cara continua podre de rico, mas o patrimônio dele encolheu aí naquele tempo da crise de 2008. Peter Thiel sempre foi mais confiante do que certeiro, né? Em 2017 ele decretou o fim da era Apple, né? E desde essa previsão dele, a Apple cresceu em tamanho, em receita, em popularidade, é o maior fabricante de smartphones do mundo. Outro episódio interessante de contar é o caso da Gawker Media, né? A Valley Wag era um blog de fofoca sobre as personalidades do Vale do Silício, lá na Califórnia, e era controlado pela Gawker Media. Eles tiveram problemas, né, com o blog em 2007, o Peter Thiel teve problemas, aí algumas fofocas sobre ele que ele não gostou. Ele acabou financiando secretamente aquele famoso processo do Hulk Hogan, que levou a Gawker Media à falência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo recente que eu fiz aqui no canal sobre a morte do Hulk Hogan, que explica melhor o que foi esse processo. Politicamente, a mania de Peter Thiel de ser do contra acabou aproximando ele do trumpismo. Ele em 2016 já, ele falou na convenção republicana, ele integrou a equipe de transição no primeiro mandato do Donald Trump, e desde então ele virou um doador notório aí de candidatos ultraconservadores, e entre eles o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e é o pupilo favorito do Peter Thiel. Peter Thiel já escreveu que a liberdade e a democracia não são compatíveis, e ele faz parte desse círculo neoconservador aí que apoia uma ideia de CEO ditadores, né? Ele tem esse sonho tecnocrático de transformar países em startups com acionistas no comando. E aqui que a gente chega ao ponto alto, que é a Palantir, né? Já falei, também vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz explicando o que é a Palantir, que é uma empresa de mineração de dados e de vigilância aí desenhada de acordo com a visão de mundo do Peter Thiel, né?
Oficialmente, a função da Palantir seria descobrir fraudes e ameaças contra os Estados Unidos ou contra qualquer governo. Na prática, é um ecossistema de integração de dados capaz de dar ao governo e a corporações um panorama completo sobre populações, de imigrantes a cidadãos comuns. Organizações de direitos humanos e críticos têm alertado aí para riscos concretos, atuação policial enviesada, uso militar letal e destruição de liberdades civis. Contratos federais bilionários com o governo americano turbinaram a empresa, a Palantir. Para quem é acionista é um sonho, sempre um sonho ter dinheiro público financiando o seu projeto, mas para a democracia, nesse caso específico, é um pesadelo. Peter Thiel também se move ali pela ciência, ele é obcecado em interromper o envelhecimento e permanecer jovem, né? Ele já disse que a maior desigualdade que existe é entre os vivos e mortos, e planeja viver pelo menos até os 120 anos, com dietas, hormônios, criogenia e, claro, cheques generosos aí para pesquisas anti-envelhecimento. Tem investimentos em empresas de biohacking e terapia genética, como a MiniCircle. Ele sabe quem investe nessa MiniCircle também, que é muito curioso, eu anotei aqui para não esquecer. Aquele cara que toma 300 pílulas por dia, o Brian Johnson, né? Tem aquele documentário na Netflix. Aliás, o Peter Thiel, que deu o salto financeiro dele com o PayPal, o Brian Johnson deu com o Venmo, né? Que é muito, muito popular aqui nos Estados Unidos, um aplicativo para transferência de dinheiro. O Brian Johnson foi um dos fundadores e ganhou muito dinheiro ali, dinheiro suficiente para ele não precisar fazer nada, ficar o dia inteiro tomando sol, tomando aquelas pílulas, fazendo aqueles tratamentos ali para viver mais. Peter Thiel também defende ideias como uma espécie de Jogos Olímpicos dopados, né, que seria uma competição só entre pessoas sob o uso de substâncias para potencializar aí todos as características desses atletas, né? E recentemente ele começou a investir em aplicativos de ciclo menstrual para mulheres aí, e esses aplicativos desencorajam a contracepção e cruzando privacidade, ideologia e dados sensíveis das mulheres que usam esses aplicativos. Lembrando que ele já sugeriu que o direito ao voto para mulheres dificultou o projeto libertário. Esse interesse repentino pela saúde feminina aí parece bem suspeito. Peter Thiel também apoia algumas utopias de fuga, como seasteading, né, que é uma ideia aí de micronações flutuantes em águas internacionais, com leis próprias e impostos mínimos, a fantasia final aí dos bilionários, né? O Peter Thiel oscila aí entre um estrategista genial e um sociopata ressentido. Ele encarna o Vale do Silício, que cansou da democracia, porque a democracia atrapalha esses caras. Ele tenta normalizar um projeto de sociedade aí onde a vigilância é o produto, a política é o investimento e o povo é só um barulho aí a ser gerenciado num painel de controle. Nessa personagem de vilão, aí o Peter Thiel pode ser classificado como oportunista maquiavélico, profundamente calculista, interessado em ampliar o poder e patrimônio, mesmo que isso custe instituições, direitos e a própria noção de vida que a gente tem. Apesar de todo o dinheiro e toda a estética do homem do futuro, ele parece mesmo movido por algo muito antigo, o medo, né? Medo de perder, medo de morrer, medo de envelhecer, medo de ser apenas mais um entre a gente. É o medo transformado aí em política pública. Se o século XXI realmente concretizar a instalação de governos controlados por algoritmos, Peter Thiel não vai ser o único responsável, mas com certeza um dos principais arquitetos. Não esquece de deixar o like, comentar nesse vídeo, compartilhar. Lembrando que os Millennials Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu!